Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Muito bom vê-los aqui, viu? Muito bom ver a igreja aqui reunida para orar. Acho que é melhor do que a gente desfilar, a gente orar pelo nosso país. É melhor do que a gente fazer qualquer outro ato cívico, embora que esses também tenham o seu devido espaço, o seu valor. Mas louva a Deus por estarmos aqui. A gente pode já planejar os próximos feriados, pastor, as reuniões de oração especiais e tal, chamar as irmãs para cantar, para a gente ter esses momentos juntos de comunhão, adoração e intercessão pela nossa igreja, pelo nosso povo, pelo nosso país. E hoje eu vinha pregando no livro de Salmos, né? A gente vinha pregando no livro de Salmos nas reuniões de oração, mas aí por causa do Dia da Independência, né? Do 7 de setembro, aí hoje eu vou fazer uma pausa nos sermões de Salmos para a gente aproveitar o ensejo, as irmãs tudo aí de verde e amarelo e tal, para a gente falar um pouco sobre a nossa pátria. E por isso eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 13 ao verso 16. Como é reunião de oração, o sermão é pequeno, viu, meus irmãos? Não se preocupem. Outro dia colocaram uma mensagem no grupo da igreja, né, falando da questão algumas críticas em relação às reuniões de oração, não aqui da igreja especificamente, mas de uma forma geral, a questão das orações, e que às vezes a gente transforma o culto de oração num culto doutrinário e se estende. E muito oportuno, que eu disse, vou aprender com estas críticas. E eu trouxe um breve sermão sobre a nossa pátria, aproveitando aí o Dia da Independência. É um dia importante para nós entendermos quem nós somos hoje, o que é o Brasil hoje, né? E muitos aproveitam essa data para apelar para o nosso dever cívico, e a gente tem várias manifestações de amor pela pátria. Eu fui buscar o significado da palavra pátria nesse texto, e a palavra pátria ela tem o mesmo radical, da mesma família, né, cognata, da mesma família da palavra pater, que é pai, no latim, e ele significa então que ter uma pátria é ter uma nação como pai, algo que é seu por direito. Se você está ali, onde os seus filhos têm por herança, têm direito também de habitar ali com você. É o oposto do estrangeiro, da nação estrangeira, em que você está ali. Quem já viajou para o exterior, quem já viajou para o estrangeiro, sabe o que é se sentir como um forasteiro, como é se sentir como um peregrino. A língua é diferente, os hábitos são diferentes, e a pátria não é assim. Mas como inevitavelmente existe uma ligação afetiva nossa com o lugar onde nós nascemos, onde nós nos criamos, o lugar em que nós vivemos, muitas pessoas têm se aproveitado desse sentimento, né, para manipular esse sentimento por questões ideológicas, por questões políticas. E nós hoje vamos ver que nós precisamos orar. De fato, a Bíblia nos ensina a orar pela nossa nação e trabalhar para desenvolvê-la. Isso é realmente importante, é o nosso papel. Mas nós devemos cuidar também para que o nosso coração não se engane, de modo que a gente não transforme o nosso amor pelo nosso país em idolatria. Não transforme em idolatria não só pelo país, mas por esse mundo, pelas coisas desse mundo, pelas paixões que há nesse mundo, ainda que sob a justificativa de uma iniciativa patriótica. Então, se vamos celebrar o 7 de setembro, se vamos celebrar o Dia da Independência, se vamos celebrar uma nação livre,
que o façamos do modo como nós estamos fazendo aqui. Não de modo patriótico, apaixonado, mas de modo racional, procurando compreender o cenário que se desenha no mundo de uma forma geral e a nossa posição enquanto membros do reino, filhos do rei. Vamos ler o texto de Hebreus 11, verso 13 até o verso 16, diz assim: Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar pela misericórdia do Senhor, meus irmãos, nessa noite, para Deus nos abençoar com a sua palavra, nesses poucos minutos que nós vamos ter aqui. Deus, nosso Pai bendito, nosso Senhor Yahvé, nosso Deus Adonai, Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso Redentor, Tu és o nosso Deus, Senhor. Como é bom poder te chamar de Pai, de Senhor, de Rei, porque o Senhor é tudo isso para nós. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra e te agradecemos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito presente nesse lugar. Que o Senhor escuta as nossas orações, vasos imperfeitos, barro que somos, e mesmo sendo santo, 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 Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus, e no nome de Jesus, recebe as nossas súplicas, as nossas lágrimas, recolhendo no Teu odre. Nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra, ela por si só fala ao nosso coração, e confronta o nosso coração entregue às paixões desse mundo, entregue aos sentimentos mundanos, como se muitas vezes ímpios nós fôssemos, mas uma vez separados e regenerados pelo sangue do Cordeiro, nós te pedimos que o Senhor opere o Teu milagre nessa noite de falar conosco. Agora que consideramos esses versículos, Senhor, essa porção da Tua palavra, o Senhor possa se agradar em moer-nos, em perdoar os nossos pecados, em nos reorientar, em fazer-nos vasos de honra para a glória do Teu nome, mesmo sendo quem nós somos, Senhor. Tem compaixão de nós, glorifica o Teu santo nome e fala conosco, Senhor. É assim que nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então, falei já bastante a respeito do significado da palavra pátria e de como estou feliz de que a gente esteja celebrando o dia da independência do Brasil, né? Independência ou morte, nós estamos lembrando aqui, orando pela nossa nação, orando pelos nossos governantes, entregando as nossas vidas, a expectativa de uma eleição que se avizinha, os poderes constituídos, como se falou aqui nas orações, poder judiciário, os parlamentares, colocando todas essas pessoas diante da presença do Senhor e suplicando que o Senhor tenha misericórdia e graça de nós e perdoe o pecado de nossa nação. Nós vivemos, como foi falado também aqui já, num país maravilhoso, meus irmãos. Nós não podemos negar disso. Nós temos um povo acolhedor e num dia como hoje, que nós lembramos da independência, nós lembramos disso também.
que Deus nos deu a graça, e diferentemente de muitos outros povos, que têm dificuldade de se abrir à palavra de Deus, dificuldade de ter acesso à palavra de Deus, dificuldade de ter culto público, em que direitos fundamentais são suprimidos de boa parte da população. Nós temos um país que é um país maravilhoso de se viver, um país acolhedor, que tem portas abertas em todo o mundo para nós chegarmos com o Evangelho, para nós enviarmos missionários, para nós pregarmos a palavra. Temos que lembrar, num dia como esse, de que uma nação forte, um povo forte, só pode ser uma nação forte se nós lembrarmos que precisamos valorizar a família, nós precisamos resgatar valores da família, e que os governos, como diz a própria palavra de Deus, pela orientação da palavra de Deus, as autoridades são diáconos. Nós já estudamos isso aqui em Escola Bíblica Dominical. Os governos são diáconos, eles estão a serviço do povo, eles devem estar a serviço da nação. E é assim que nós devemos orar, é assim que nós devemos pensar quando estamos nesse momento de voto, pensando em escolher as autoridades que vão ali nos representar. E por isso também nós devemos orar em cumprimento à palavra de Deus pelas autoridades, devemos orar pelo nosso país, devemos orar pelo fim da corrupção. A corrupção no nosso país ela é endêmica, ela está dentro da sala de aula, quando o aluno ele rouba o conhecimento do outro e engana a autoridade ali instituída, que é o professor, a autoridade dentro do contrato pedagógico da sala de aula, assumindo uma nota que não é sua por direito. E o germe da corrupção está ali, até os palácios do Planalto, os tribunais. A corrupção nesse país ela é uma chaga. E nós precisamos dobrar o joelho e suplicar para que o Senhor tenha misericórdia de nossa nação, trabalhar pelo fim da corrupção. E nós, como igreja, não devemos de modo algum ser conivente com o Estado. Me parece que há uma confusão nos últimos tempos de achar que a igreja, alguns setores da igreja acham que devem estar ali junto, parceiro do Estado, mas a igreja ela não pode ser conivente com o Estado, ela tem que ser, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, ela deve ser a consciência do Estado, mostrando ao Estado o seu pecado, mostrando que só há um caminho, só há uma forma de transformarmos um mundo caído, um país vendido à corrupção, que é através do Evangelho da Graça, através do qual o nosso Deus é honrado e o nome de Jesus é glorificado. Mas, tendo dito isso, a título de introdução, nós temos aqui alguns homens que eles eram patriotas, no sentido mais original dessa palavra. Pausa dramática. Os patriarcas que são relatados aqui em Hebreus capítulo 11, eles aqui desde o seu tempo, milhares de anos antes de Jesus vir ao mundo, do verbo se tornar carne, habitar entre nós e cumprir tudo aquilo que estava escrito a seu respeito, eles já testemunhavam, não apenas da salvação que vislumbravam, mas testemunhavam que eram peregrinos e forasteiros nessa terra. Perceba que é isso que nós lemos no versículo 13. Todos estes morreram na fé. Os versículos anteriores, ele vai estar falando dos patriarcas a partir de Abraão, Isaac e de Jacó. Ele vai fazer uma menção a respeito da própria Sara. E ele diz que todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Primeiro, eles morreram na promessa, vendo de longe. Abraão, Isaac, Jacó, todos esses, eles tiveram um vislumbre, uma sombra, uma ideia da salvação, de que Deus estava fazendo através
deles, através da escolha desses homens que iriam iniciar uma nação e através dessa nação viria o Messias, o Salvador do mundo. Eles viram de longe. Jesus afirmou que isso deixou os fariseus irados, revoltados, que Jesus disse lá em João, capítulo 8, verso 56, ele disse que Abraão viu o seu dia e glorificou a Deus. Ele teve uma visão, não sei se ele conseguiu enxergar perfeitamente a obra de Jesus, mas ele viu o dia de Cristo. Então, Abraão, Sara, Isaac, Jacó viram as promessas, e o texto diz que eles não só viram de longe essas promessas, mas que eles a acolheram. Crisóstomo, um historiador e um dos primeiros escritores, né, comentaristas nos primeiros séculos da igreja, ele diz que esse ver de longe é semelhante àquela visão que o marinheiro tem quando ele está no mar, depois de vários dias, ele consegue enxergar terra. E ele tem aquela esperança de que ele vai chegar. Chegou, terra à vista. E ele diz que essa é a visão que Abraão, que Isaac, que Jacó tiveram. E a palavra aqui que nós lemos como saudando-as, algumas traduções, talvez mais felizes, dizem que eles abraçaram essa promessa de que Jesus viria, que a promessa de chamar um homem como Abraão, de sair de sua terra, da sua parentela para uma terra que ele iria mostrar e que faria uma grande nação, era uma promessa de salvação para todas as nações. E eles mais do que viram essa promessa, mais do que entenderam essa promessa, eles se confessaram como forasteiros e peregrinos, como estrangeiros e peregrinos. Essa é a condição que Abraão vai falar quando ele vai comprar uma sepultura, que é a única propriedade que ele tinha titularidade mesmo, lá em Gênesis, quando ele vai comprar a sepultura para Sara, quando Sara morre, Gênesis capítulo 23. E ele diz assim, quando ele está negociando, ele diz, olha, eu sou forasteiro, eu sou um peregrino. Jacó, quando ele é apresentado a Faraó, quando José chega com o pai ali para apresentar a Faraó, Jacó diz para Faraó que ele é peregrino. O pastor Érico esteve pregando sobre a vida de José aqui, e esse texto, Jacó se apresenta a Faraó como um peregrino, nas suas peregrinações. Ele estava morando já há algum tempo na sua casa, mas ele se considerava um forasteiro, um peregrino. Davi, escrevendo lá no Salmo 39, verso 12, vai dizer exatamente a mesma coisa, que nós somos, ele se considera um peregrino, um forasteiro. Compartilha então dessa mesma visão. E como nós precisamos, meus irmãos, de homens, de mulheres com essa visão, de que nós só seremos patriotas de fato se nós amarmos a nossa casa, que não é o Brasil. E não estou dizendo que a gente não deve amar o Brasil, mas a nossa pátria não é aqui, não é Campina Grande, a nossa pátria não é Paraíba, a nossa pátria não é o Brasil, Estados Unidos, quem mora em qualquer outro lugar, a nossa pátria é celestial. E esses homens entenderam, ainda no germe do Evangelho, de que eles eram nessa vida forasteiros e peregrinos. Abraão, Isaac e Jacó estavam ali, mas apenas forasteiros e peregrinos. Confessaram dessa forma. A palavra peregrinos, parepidemos, é a palavra que descreve o andarilho, aquele viajante que sai de um canto e viaja por alguma razão de buscar um lugar sagrado, um lugar de culto, e ele vai residir em outros lugares onde ele não tem direito algum. É uma pessoa sem direito, é uma subclasse de cidadania. Esse é o peregrino, esse é o parepidemos. E como aplicação primeira, meus irmãos, nós precisamos entender que aqueles que viram apenas uma sombra da salvação, eles não viram a concretização da promessa,
eles conseguiam entender que eram peregrinos nesse mundo. Eram peregrinos confessos. Por que é que nós, que sabemos e conhecemos a história da vinda de Jesus, a sua obra, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, nós que conhecemos a concretização da promessa, por que é que nós queremos viver de acordo com os nossos interesses, ou os interesses desse mundo? Vivendo em função das nossas esperanças, buscando os prazeres desse mundo, amando esse mundo, amando a pátria terrestre. Por quê? Precisamos, e aqui uma palavra de um comentarista chamado Joseph Benson, ele diz que precisamos ser pessoas de mentes celestiais. Nós precisamos ser pessoas de mentes celestiais, sabedores que um país melhor do que qualquer outro nos foi preparado, nos foi prometido. Essa é a nossa pátria. Essa é a nossa pátria. Essa é a nossa verdadeira pátria. Acima de qualquer amor que você tenha pelo nosso país, pela nossa cidade, a nossa pátria está nos céus. Não somos patriotas no sentido de amar este mundo mais, amar esse país mais do que qualquer outra coisa. Nós somos brasileiros procurando a nossa pátria. E há uma sutil diferença aí. Nós somos brasileiros procurando a nossa pátria. O versículo 14 vai dizer: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. O jeitão de Jacó, o jeito de Abraão de ser, o jeito de Isaac de ser era o mesmo. Eles manifestavam no jeito deles ser, de criar os filhos, das suas empresas, os seus empreendimentos, que eles tinham animais e ali cuidavam de colheitas. O seu jeito de falar manifestava que estava procurando uma pátria. Estrangeiros são claramente reconhecidos pelas suas características, né? Seu modo de falar. Se chegar uma pessoa de um outro país aqui, pode ser os nossos irmãos argentinos aqui, se eles chegarem aqui, você já sente alguma coisa diferente. Se ele abrir a boca, então ele se entrega logo, né? Por mais que se esforce aí no portanhol e tal, não tem jeito. Porque o jeito de falar denuncia, o jeito de ser denuncia. Quem vive procurando uma pátria também manifesta no seu modo de viver a sua disposição de viver com a esperança da Jerusalém celestial. Nós não podemos viver como o mundo vive. Nós não podemos entrar nas mesmas querelas, nas mesmas discussões, nas mesmas brigas. Nós não podemos fazer o jogo que o mundo faz em tempos de eleição e fora dele. Porque nossa pátria é celestial e o nosso modo de viver, o nosso modo de falar nos denuncia. Amamos mais a Deus, amamos mais a nossa pátria do que o nosso país. Um grande erro do povo judeu foi achar que Jerusalém ou Canaã fosse todo o resto que Deus havia prometido para o seu povo. Percebam isso na história do povo de Israel, do povo judeu. Nós já chegamos na terra, nós estamos aqui, maravilha, conquistamos. Não conquistou tudo não, mas conquistamos. Tá. Então era isso. Deus prometeu para Abraão, passou para Isaac, Jacó, 12 tribos, e nós estamos aqui. Acabou-se. Então cada um foi cuidar da sua vida, cada um foi cuidar do seu gado, cada um foi cuidar de prosperar, e se juntar, de fazer suas alianças, e de buscarem os deuses ali daquelas terras, daqueles povos ali que eles tinham invadido. Defender Jerusalém com suas unhas e dentes, porque afinal de contas era a promessa. Não, meus irmãos, é a sombra da promessa. A Canaã prometida a Israel, Canaã prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó, é apenas a sombra da promessa da Jerusalém celestial. E nós não podemos correr o mesmo risco hoje. Aliás, nós corremos o mesmo risco, nós não podemos cair no mesmo erro hoje,
de achar que está maravilhoso aqui, esse mundo é maravilhoso, o país, eu disse no começo que o país é maravilhoso, tem muita coisa para a gente louvar a Deus, mas nós não podemos cair nesse erro de achar que as promessas de Deus são para o agora e são para esse mundo. E é apenas o emprego, e é apenas a saúde, e é apenas a igreja aqui. Porque nós somos aqueles que manifestam no seu falar, no seu modo de viver, que nós estamos procurando uma pátria. Nós estamos procurando uma pátria. Somos estrangeiros e peregrinos. Jeremias nos ensina, lá em Jeremias 29, verso 7, o povo estava exilado na Babilônia, todo mundo triste e à beça, chorando pelos campos. Até os salmos, saía salmo triste, chorando, porque, se eu pudesse ver Jerusalém. Jeremias fala para o povo, olha, buscai a paz da cidade onde vocês foram desterrados. Buscando, porque na paz dela vocês terão paz. Trabalhem, empreendam negócios, tenham filhos, casem-se. A palavra é a mesma hoje. Nós não estamos lá ainda na Jerusalém Celestial. Enquanto estivermos aqui, vamos trabalhar. Vamos fazer desse país um lugar onde haja desenvolvimento, onde haja justiça social. Vamos buscar a justiça. Vamos lutar para que realmente as condições de vida sejam boas para as pessoas. Vamos empreender negócios. Sim, devemos fazer isso. Mas não podemos esquecer que fazemos isso porque estamos aqui na expectativa de irmos para a nossa pátria. Aqueles que verdadeiramente creem em Cristo como Senhor, descansam na verdade de que sua felicidade está nele e a sua pátria está além da sepultura. A grande maioria de nós vai passar pela sepultura. Eu não devia falar isso rindo, né? Eu falar isso um tom mais sério. Mas a grande maioria de nós vai ter que enfrentar isso, essa verdade. Mas é porque nós estamos de passagem aqui. É porque nós estamos indo para a nossa pátria. Nós estamos indo para a nossa pátria celestial. E a nossa felicidade está nele. Está um monte de gente essa semana louco, desesperado, porque tem uma loto fácil da independência aí, pagando 180 milhões de reais. E está todo mundo certo de que se ganhar nesse negócio, vai ser feliz. Lê do engano. Lê do engano. Nem 10 loto fácil dessa compra a felicidade de ninguém. Porque a felicidade, nós cremos e conhecemos, e somos testemunhas de que a felicidade nós só encontramos em Jesus. Terceiro e último lugar, meus irmãos, é que o sermos cidadãos da pátria celestial significa ter um Deus pessoal que nos preparou uma pátria. Não é porque a gente está indo assim de gaiato, visitando, não. Ele preparou, ele nos escolheu, ele nos salvou e nos preparou um lugar para nós, preparou uma pátria. Versículo 15 e 16 diz assim: e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, se eles tivessem lembrado lá de Ur dos Caldeus, onde Abraão saiu, de onde eles saíram, eles teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O que é que impedia Abraão, Isaac ou Jacó de abandonarem a aliança de Deus, a aliança com Deus, ou o Deus da aliança, e voltar para Ur dos Caldeus? O que é que impedia ele? Vivendo como peregrino nos cantos, passava aqui, ia para lá. Nada impedia, ele podia muito bem voltar e deixar essa vida de peregrinação, vida de estrangeiro, que é muito mais difícil do que a vida de um local. Você vai, sai daqui, recebeu uma proposta de emprego, tá aí, Thalita, foi trabalhar em Recife, foi, Thalita. É muito mais difícil chegar lá, estabelecer local, né, um ciclo de amizades, uma igreja para ir, está tudo muito mais difícil, é melhor ficar aqui. Será bom, tivesse o trabalho aqui, maravilha. E o que é que impedia Abraão, Isaac, Jacó de terem abandonado essa vida de peregrino e forasteiro?
Nada, queridos, nada impedia. Como também hoje existe oportunidade em cima de oportunidade. Oportunidade suficiente hoje para a gente viver as alegrias, prazeres, vaidades, buscando a riqueza nesse mundo. Mas quando nós caminhamos para Nova Jerusalém, nós enchemos nossa mente de tal modo da presença, da esperança, da glória, que nosso coração, o Espírito Santo não deixa a gente olhar para trás, não deixa a gente voltar atrás. Jesus disse assim aos seus discípulos: olha, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Botou a mão no arado, filho, é parar a terra, é para trabalhar, não pode olhar para trás. Calvino diz assim: de bom grado nós nos banimos desse mundo. Nós mesmos nos expulsamos desse mundo, de bom grado. Ou melhor, nós negamos como se não nos pertencesse. E aí vem a cereja do bolo. Deus não se envergonha de ser chamado o nosso Deus. Essa palavra se cumpre assim de forma muito cabal lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus está chamando Moisés. Ele não disse só assim: Moisés, sou eu sou. Ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus dizendo que ele era o Deus desses homens, ele não se envergonha de dizer: eu sou o seu Deus, eu sou o Deus de Tiel, eu sou o Deus de Flauba, de Corrinha, eu sou o Deus de Alba, eu sou o Deus de Ana Paula, eu sou o seu Deus. Por mais louco que pareça e por mais que você seja tentado a olhar para os prazeres desse mundo, para as riquezas dessa vida, para a vaidade desse mundo, isso é muito mais recompensador do que qualquer prazer transitório que você venha experimentar nessa vida. Deus se dignou a ser chamado de Deus e amigo desses homens. Qual é a grande recompensa? Abraão, Isaac e Jacó não tinham propriedades. Eles passaram suas peregrinações, fora esse sepulcro que Abraão comprou, esse cemitério que ele comprou, não tinha nada. Renunciaram a tudo desse mundo, eram forasteiros e peregrinos, mas receberam a recompensa de ter Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, como seu Deus, um Deus próximo, um Deus pessoal, um Deus que nos escuta aqui na reunião de oração, no Itararé, na quarta-feira da Independência à noite. Nós, povo quebrado, pecador, ele escuta a nossa oração. Ele é o nosso Deus. Para finalizar, meus irmãos, eu olhando alguns comentários sobre esse texto, eu vi um de Albert Barnes, que eu tenho que compartilhar com meus irmãos isso aí. Diz assim: não temos aqui morada fixa. As casas em que habitamos serão em breve ocupadas por outros. A casa que você trabalhou, suou, gastou dinheiro, ainda está pagando um empréstimo. Essa casa, essa casa outro vai ocupar. Você vai passar, você vai para o pó e outro vai ocupar a casa. Os caminhos pelos quais seguimos serão pisados pelos pés dos outros. Nem o caminho que você andou é seu. Os campos que nós cultivamos, o trabalho todo que nós fizemos, as empresas que criamos, né, serão em breve lavrados, semeados e colhidos por outros. Outros lerão os livros que lemos. Sentarão nas mesas onde nós sentamos. Deitarão nas camas onde nós descansamos. Ocuparão as câmaras, os leitos, onde morreremos e de onde seremos removidos para a nossa sepultura. Se temos um lar permanente, é no céu. De lá ninguém tira a gente. De lá ninguém me tira. É o que temos. A vida fiel dos patriarcas nos ensina e a infalível palavra de Deus em todos os lugares nos assegura. Albert Barnes. Concluindo, queridos, agora concluindo mesmo, após 200 anos que o imperador, o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, deu o famoso
e eu acho que talvez retórico, grito da independência ou morte. Temo eu que mais do que a independência, a morte tem marcado a sociedade brasileira por querer viver independente, não mais da metrópole portuguesa, mas independente de Deus. E nós, ainda que buscando outra pátria melhor, preparada pelo nosso Deus, devemos orar e trabalhar para que, mesmo peregrinos e forasteiros que nós somos, nós possamos glorificar a Deus, glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas, dando testemunho do que Deus fez por nós. E como você prefere ser chamado? Um brasileiro patriota ou servo do Deus vivo? Aquele a quem Deus não se envergonha de se chamar seu Deus. Nós possamos colocar o nosso amor, nós devemos ter amor pela nossa nação, pelo nosso país, mas colocar o amor ao nosso país no lugar devido, sem deixar-nos enganar pela falácia dos homens, nem nos conduzir pelos prazeres, pela vaidade, pelas riquezas desse mundo, mas lembrando que nós somos peregrinos em terra estranha, que claramente buscam um lugar melhor. Nosso compromisso primeiro é com Jesus, com o Evangelho da Graça. É por causa dele, é porque ele nos amou, é porque ele se entregou por nós, é por causa dele que nós vivemos, é porque ele ressuscitou dos mortos que nós temos esperança na vida eterna. É porque ele prometeu que nos prepararia lugar, que vivemos como forasteiros e peregrinos. É porque ele pagou o preço necessário na cruz, o preço suficiente por nós, naquela cruz do Calvário, para a salvação de todo homem, que nós entendemos que somente o Evangelho pode corrigir, pode consertar o mal causado pelo pecado na humanidade, pelo pecado no nosso país. E pela sua graça, nós trabalhamos para um país melhor e mais justo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê mentes celestiais. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, meu Pai, como nós temos nos ocupado e nos desgastado com as questões desse mundo, Senhor, com a vaidade dos nossos pensamentos, com a defesa de ideologia de homens, com a busca pela riqueza, o conforto, e nós temos soltado o arado, Senhor, temos esquecido quem nós somos, para onde nós estamos indo. Deus, trabalha no nosso coração, transforma nosso coração em mente, Senhor, para que possamos viver como os patriarcas nos ensinam, como peregrinos e forasteiros, vendo a concretização da promessa e olhando para Jerusalém celestial, a cidade que o Senhor preparou para nós, tendo o nosso Deus como o nosso Deus, Yahvé. Senhor, tem compaixão de nós. Perdoa o nosso pecado. Glorifica o teu santo nome. Nos move, Senhor, em meio à sociedade brasileira, a de fato pregarmos, ó Deus, o evangelho da graça e da salvação para a conversão de todo aquele que crê, daquele que o Senhor destinou para a salvação. É assim que nós te oramos, te agradecemos, entregando a nossa nação diante do Senhor, os governos e a nossa nação, o nosso povo, para a glória do teu nome, Senhor, nós o fazemos. Em nome de Jesus. Amém.